Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 30 de julho do ano da graça de 2020 e, mais uma vez, o privilégio de podermos ter alguns minutos juntos para reflexão na palavra. E retornamos mais uma vez, em continuidade àquilo que temos feito, ao desafio que Deus nos trouxe através do pastor Abel Pego no passado domingo. E o assunto tem sido mandamentos, e consideramos já aquilo que o pastor Abel Pego identificou como o 11º, o 12º e o 13º mandamento. E se o 11º tem tudo a ver com a forma como nos relacionamos em amor, em João capítulo 17, na oração conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, nós fomos mais uma vez recordados do seguinte, das palavras do Senhor Jesus: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviastes. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E eu estava-me a debater mais uma vez com este texto e a considerar no meu coração, bom, mas não é isto igual ao mandamento anterior? De facto não, de facto não. Sem dúvida nenhuma, este mandamento do Senhor Jesus Cristo está intimamente relacionado com o anterior. Há muitos tipos de experiências de unidade, de união. Nós vemos isso. Há pessoas que se unem pelos mais diversos motivos e razões, umas vezes positivos, outras vezes nem tanto. Há muitas razões pelas quais pessoas se unem e se sentem próximas e às vezes levam isso aos limites e vão, de facto, são levados a fazer coisas inacreditáveis. Mas aqui estamos a falar de algo realmente diferente absolutamente diferente, de facto. Porque, na realidade, tudo isto tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus Cristo resumiu e que lembramos em Mateus 22, daquilo que ele identificou como os dois grandes mandamentos, resumo dos mandamentos que já tínhamos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isto é sequência disso. Na sequência disso, precisamos de nos amar. E aqui estamos a falar de igreja, obviamente, estamos a falar do corpo de Cristo. Precisamos de nos amar uns aos outros, no amor intenso. Esse amor, essa relação de amor é que vai então provocar e resultar nesta experiência de unidade. Claro que o impressionante desta experiência de unidade é quando nós olhamos para o texto e percebemos que o Senhor Jesus Cristo põe como padrão o próprio relacionamento entre Ele e o Pai. E de facto o Senhor Jesus Cristo está a pôr esta relação de unidade, de união, num nível no mais elevado que possamos considerar e compreender. Ou seja, o que o Senhor Jesus nos está a mandar, a ordenar fazer, é que nós vivamos todos os dias na mesma experiência de unidade entre nós e com Ele, obviamente, e portanto Ele é claro também nisso, na nossa relação com Ele, no mesmo padrão de que Ele vive e viveu aqui e vive em união com o Pai. Mais uma vez, como no anterior, isto é consequente, porque ele diz que o mundo, portanto, aqueles à nossa volta vão reagir. Diz ele aqui que o mundo vai crer na mensagem e no envio do Senhor Jesus Cristo, e, portanto, estamos a falar de Evangelho, de boas novas de salvação. Mas este é o padrão, este padrão de excelência, de unidade. O apóstolo Paulo também nos dá uma visão dessa realidade, mais do que um texto, mas recordar, por exemplo, aquilo que está em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo está a falar sobre a experiência de igreja,
no capítulo 12, no a partir do versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É esta relação que o apóstolo Paulo aqui usa a metáfora do corpo e a interdependência e a inter-relação íntima, próxima, que nós experimentamos e que nos é fácil de compreender através desta imagem do corpo, que o Senhor Jesus Cristo está aqui a falar. Ou seja, meus queridos, mais uma vez, como sempre, isto não é uma sugestão do Senhor Jesus. Ele está a dizer que amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer à sua palavra, aos seus mandamentos, implica também amar-nos uns aos outros intensamente, intensamente. Esse amor tem que criar em nós um vínculo de ligação, de intimidade, de proximidade único, que o Senhor Jesus aqui registra como o mesmo que ele tem com o Pai. Isso, mais uma vez, então vai ser consequente. O mundo não vai ficar indiferente. E mais, vamos cumprir o propósito para o qual fomos criados, o propósito para o qual o Senhor Jesus Cristo nos tem dado esta graça de sermos seus filhos, de estarmos ligados com Ele e entre nós. O versículo 23 ainda do capítulo 17 de João diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim. Portanto, tudo isto vai ter consequências tremendas. O mundo vai ser transformado, nós vamos ser aperfeiçoados na nossa relação primeiramente com o Pai, em Cristo, e também na nossa relação de intimidade uns com os outros. É um desafio tremendo, amados. É um desafio tremendo. É ser unidos na diversidade. Aliás, e esta é uma realidade, porque na metáfora do corpo, o apóstolo Paulo lembra, somos membros diferentes, com características diferentes, mas unidos, interdependentes em algo e através de algo que nos faz ser um só. Seremos sempre diferentes. Esse é um dos aspectos maravilhosos da criação de Deus. Um dos aspectos belos da criação de Deus. E também uma expressão de amor. Deus criar-nos individualmente com características próprias individuais. Mas, apesar disso, e com essa diversidade, através da presença e da ação de Cristo, sermos um. Isto é uma bênção, amados, isto é uma bênção. Podermos viver todos os dias na certeza que, apesar da diversidade, nós podemos saber que ao lado temos um outro membro que cuida de nós, que nos sustenta, que nos substitui, que acima de tudo nos ama, tal como o Pai nos ama também. Amados, este é um privilégio que só mesmo, amados, só mesmo podemos experimentar na Igreja. Como eu disse, há muitas experiências de unidade entre pessoas, com muitas motivações e razões, mas só na Igreja, através da presença, e porque a Igreja de facto é o corpo de Cristo, é a expressão do amor do Pai para a nossa vida aqui, só através da Igreja isto é possível viver nesta dimensão e nesta realidade. Isto é um privilégio e creio que todos nós, de uma ou de outra forma, já temos experimentado isso. E por isso, naturalmente, isto nos remete para gratidão, louvor, pela graça que o Pai nos dá em podermos viver assim desta forma. É realmente um privilégio. Como alguém dizia, a Igreja é o melhor lugar do mundo, sem dúvida nenhuma. Amados, que o Senhor nos ajude a compreender, a viver e intensificar esta relação de amor, de interdependência, de união uns com os outros como Igreja, cuidando-nos em oração. Vamos continuar a sustentar-nos em oração uns pelos outros, relembrando mais uma vez os que estão mais fragilizados e buscando no Senhor
esta ligação através da ação do Santo Espírito nas nossas vidas para sermos realmente um. Eu, convosco, todos entre nós, sermos realmente um, como o Pai e o Senhor Jesus Cristo são. Que privilégio imenso, e como isso tem sido bênção para nós. Amados, um forte abraço, que Deus nos abençoe neste dia e que Ele nos permita viver e experimentar esta unidade, esta proximidade, esta ligação única que só podemos viver aqui na Igreja e através da presença e da ação de Cristo. Um abraço grande e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.